Cris falando e vamos começar aí no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o número 17 e o seu desejo que ele acabou fazendo ao Super Shenlong, que foi a restauração de todos os universos apagados. Sabe que isso significa? Que podemos ver 6 novos universos. Para quem não lembra, anteriormente existia 18 universos, mas o Zeno acabou apagando 6 deles. Então podemos ver novos personagens por aí. Então, falando sobre isso, nesse vídeo nós vamos falar sobre 10 novos personagens nunca visto antes em nenhum outro lugar, mas vocês vão ver aqui. E não terminou por aí. Sabe também quem pode estar voltando? O Zamasu. Só para refrescar a memória de vocês, o Zeno do futuro acabou apagando todo aquele universo e ele também apagou os Zamasu junto. Olha o tamanho da brecha que eles podem estar aproveitando futuramente. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vocês já viram que ele está sensacional. Então antes de começar o vídeo, é muito importante que você já deixe o seu like para dar aquela moral. E também não se esqueça de se inscrever se você for novo. Dado todo o recado, vamos falar sobre as novidades. Então galera, como todo mundo viu no último episódio de Dragon Ball Super, o número 17 mitou do começo até o final e foi o grande vencedor do torneio do poder. Então ele acabou recebendo as super esferas do dragão e o seu desejo concedido pelo Super Shenlong foi a restauração de todos os universos apagados por Zeno-sama. Sabe o que isso significa, galera? Que obviamente eles vão trazer de volta à vida aqueles 6 universos no qual o Zeno-sama já tinha apagado há muito tempo. Todo mundo sabe que anteriormente existia 18 universos, mas o Zeno-sama acabou apagando os 6. Ele já apagou o mundo todo alguma vez? Já sim. Fique sabendo que antes havia 18 universos. Então, quer dizer que esses 6 universos... Se você deixar o Zen-Oh irritado, nem que seja um tiquinho de nada... Bum! Acabou! E sabe também o que eles podem aproveitar? O futuro de Trunks. Sabe quem apagou todo o universo? Foi o Zeno-sama. Não foi o Trunks, não foi o Goku, não foi nenhum guerreiro que matou Zamasu Gatai. Foi o próprio Zeno-sama. Então, galera, é mais uma brecha para trazer de volta à vida o Zamasu. Porque, galera, no pedido que o número 17 fez ao Super Shenlong, ele não foi específico. Ele não falou assim, restaure todos os universos que foram apagados nesse torneio do poder. Ele não falou isso. Ele falou assim, restaure todos os universos apagados. Até porque o número 17 não sabe da existência de outros universos que Zeno-sama acabou apagando, não é verdade? Então, galera, a chance de nós vermos outros anjos, outros Kaioshins, outros deuses da destruição são gigantescas. Então é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Então, galera, vamos falar assim, depois que o Super Shenlong realizou o desejo do Android 17, não apenas aqueles universos que estavam no torneio voltaram, mas sim aqueles 6 universos no qual o Zeno-sama tinha apagado anteriormente acabou voltando à vida. Então é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Porque, galera, se esses 6 universos voltarem, nós vamos ter novos deuses da destruição, novos anjos aonde eles estavam escondidos em algum lugar, já que eles não morrem, né? E também nós vamos ter novos Kaioshins, novos guerreiros e novas raças. Então nesse momento você deve estar se perguntando, quem são esses anjos? Quem são esses Kaioshins no qual eu nunca vi antes? Lembrando que eles nunca apareceram em nenhum jogo, em nenhum lugar. Esses desenhos acabaram saindo do Twitter do autor do mangá de Dragon Ball Super. O Toyotaro acabou desenhando esses novos personagens. O que acontece? Eu já fiz um vídeo falando sobre esses novos personagens. Se você não viu, vai estar no card aqui em cima. Mas esse vídeo vai estar mais detalhado, porque ele acabou soltando novos personagens, no quais são alguns deuses da destruição. Mas o que acontece? Antes dele revelar esses personagens no Twitter, ele tinha dado uma entrevista no local onde que ele trabalha, onde que ele escreve e desenha o mangá de Dragon Ball Super. Então no momento da entrevista era possível ver várias coisas penduradas pelas paredes.
Então uma dessas coisinhas chamaram muita atenção e muitas pessoas começaram a reparar que tinha novos personagens. E um desses novos personagens acabou chamando muita atenção, no qual é um anjo, e ela já tem um nome próprio, chamado Makora. Então galera, na época muitas pessoas falaram assim, não, pode ser personagens descartados, mas se a gente analisar bem, se é personagens descartados, porque ele deixa pendurado na sua parede? Se são personagens descartados, porque ele já deu nome próprio para esses personagens? Então galera, a chance desses personagens não serem descartados são gigantesca, e ainda mais depois do desejo do número 17. Então o Toyotaro viu que depois da entrevista que ele acabou dando, muitas pessoas viram esses novos personagens, então ele acabou desenhando e soltando no seu Twitter. Mais recentemente ele acabou soltando alguns novos personagens, no qual são alguns novos deuses da destruição, mas não terminou por aí. Ele também revelou um anjo no qual vocês estão vendo agora. Esse anjo, como vocês puderam reparar, ele tem uma aparência bem juvenil. Então vamos falar assim que pode ser o filho mais novo de Daishinkan. Mas o que acontece? Para vocês que estão perdidos aí nas contas, todos esses novos personagens que eu mostrei para vocês totalizam um total de 10 novos personagens, nunca visto antes na história de Dragon Ball. E o que acontece? Não seria muito mais estranho todos esses novos personagens ter aparecido antes do Android 17 realizar o seu pedido, que é a restauração de todos os universos que foram apagados? E lembrando que muitos desses personagens não iria aparecer, só apareceu por conta da entrevista que o Toyotaro deu e acabou vazando sem querer, então ele acabou soltando alguns no seu Twitter. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo. Mas o que acontece? Na minha opinião, eu não acredito que sejam personagens descartáveis, e sim pode ser muito bem personagens que podem aparecer em novas sagas futuras de Dragon Ball, porque um deles já tem um nome próprio, Makora. Para que o cara ia dar um nome para um personagem que ele iria descartar do nada? Então galera, nesse momento é muito mais do que importante você comentar: esses personagens podem aparecer em sagas futuras de Dragon Ball Super, ou são personagens completamente descartáveis que o Toyotaro falou assim, ah, deixa, vou jogar aí pelo ar e eu não tô nem ligando. Então a sua opinião também aqui é muito importante, porque agora nós vamos falar do Zamasu Gatai. Ele pode aparecer sim ou não? Galera, como vocês puderam ver, o Zeno-sama acabou apagando todo o futuro de Trunks. Mas o que acontece? As únicas pessoas que sobreviveram antes de Zeno apagar tudo, prestem atenção, foi a Mai, o Trunks e o Zamasu Gatai. Não existia mais ninguém. Então a partir do momento que o número 17 pediu para restaurar todos os universos apagados, só vão voltar à vida o Zamasu, mais ninguém, porque a partir do momento que o Zeno apagou o universo, não existia mais ninguém, só o Zamasu. Então vai voltar a partir daquele momento, vocês sacaram? Não vai voltar o tempo e vai voltar o universo número 11, nem nada. Vai voltar a partir daquele momento. E como todo mundo lembra, o Trunks cortou o Zamasu no meio. Então galera, nesse momento, como o próprio Goasu acabou falando, ele estava tentando tornar o próprio universo. Então era possível ver vários rostos de Zamasus no universo. Então nesse momento nós podemos falar que sim, a fusão acabou se desfazendo e só sobrou o Zamasu. Então podemos falar que vai acabar revivendo os dois Zamasu, ou por que não reviver até mesmo o Black e o Zamasu. Então muita coisa pode acontecer e eles podem aproveitar muito bem esse gancho. Aí você fala assim, ah, eles não vão fazer isso, eles não podem fazer isso. Lembrando galera, que o Freeza foi cortado em picadinho e depois pulverizado. Eles arrumaram um jeitinho de trazer o Freeza de volta à vida. Não, ressuscita o cara em pedaços e nós vamos colocar ele aqui em uma máquina de regenerar o corpo. Todo mundo lembra desse momento, então se eles tiveram a criatividade de reviver o Freeza naquele momento, então por que não fariam isso agora com o Black e o Zamasu? Já que é uma oportunidade perfeita.
Com a mais nova máquina de regeneração do nosso exército, talvez seja possível restaurá-lo. É verdade, é verdade. Aí o grande Freeza voltará. Mas o que acontece, galera? Eu quero muito que vocês comentem e deixem a opinião de vocês. Esses novos personagens podem aparecer, sim ou não? E o Black e o Zamasu também comentem, que é muito importante. Mas antes de terminar o vídeo, também, né, é muito importante que você deixe o seu like, porque assim eu vou saber que vocês estão me recompensando com um like de vocês, porque esse vídeo deu muito trabalho. Então vai deixando o seu like aí para dar aquela fortalecida, e se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado mesmo pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.